Capítulo 16. Os Cânticos dos Mortos. Não há entradas secretas lá, nunca houve. Mas você sabe disso. Tretiak levantou a voz, com tom de desagrado, e Artyom pôde ouvi-lo com clareza. Eles estavam voltando do serviço de patrulha, a caminho de Kievskaya. Melnik e Tretiak seguiam atrás dos outros, um pouco afastados, conversando animadamente. Quando Artyom ficou para trás, tentando participar da conversa, os dois homens baixaram o tom de voz, e ele teve que retornar para perto do grupo. O pequeno Oleg, que os acompanhava saltitando, tentando não ficar para trás e recusando-se a subir nas costas do pai, imediatamente agarrou a mão de Artyom com uma expressão de felicidade. Eu também sou especialista em mísseis, anunciou. Artyom olhou surpreso para o garoto. Ele estava presente quando Melnik apresentou Tretiak, e provavelmente havia ouvido a expressão por acaso. Mas será que entendia o significado dela? Mas não conte para ninguém, acrescentou Oleg apressadamente. Os outros não podem saber. É um segredo. Tudo bem, não vou contar a ninguém, e respondeu Artyom, entrando na brincadeira. Não é nenhuma vergonha, pelo contrário. A pessoa deve se sentir orgulhosa disso, mas os outros podem dizer coisas ruins, só por inveja, e explicou o garoto, embora Artyom não tivesse mostrado interesse em perguntar nada. Anton ia à frente deles, a uns 10 passos de distância, iluminando o túnel com sua lanterna. Com um aceno de cabeça na direção do pai, o garoto sussurrou para Artyom. Meu papai me disse para não mostrar isso a ninguém, mas você sabe guardar segredos. Olha. Do bolso interno, tirou o que parecia ser um pequeno pedaço de tecido. Artyom direcionou o foco da lanterna para o objeto. Era um círculo de um material que parecia borracha, espesso, com cerca de 7 centímetros de diâmetro, de uma insígnia militar arrancada de uma peça de tecido. O verso era completamente preto, e na frente, 3 objetos alongados convergiam sobre um fundo negro, formando um padrão que lembrava as estrelas de papel de 6 pontas usadas para decorar a VDNKH no Ano Novo. Um dos objetos estava na vertical, e Artyom reconheceu nele algo parecido com uma bala de metralhadora ou rifle de precisão, mas com o que pareciam ser asas na parte inferior. Os outros 2 objetos eram idênticos, de cor amarela, com anéis em ambas as extremidades, mas ele não conseguiu identificá-los. O enfeite misterioso era cercado por uma grinalda estilizada, como nos antigos emblemas militares, com letras dispostas em círculo ao redor da superfície de borracha. No entanto, as letras estavam desbotadas, e Artyom só conseguiu distinguir fragmentos. Aérea e Rússia. Se tivesse mais tempo, talvez pudesse entender o que o garoto estava mostrando, mas não o tinha. Ei, Olezek. Vem cá. Tenho algo para você. Chamou Anton. O que é isso? Perguntou Artyom ao garoto. Mas Oleg arrancou a insígnia da mão dele, enfiou-a no bolso e piscou para Artyom antes de exclamar, com o rosto brilhando de orgulho e pronunciando as palavras cuidadosamente. MVR. Usando uma escada portátil para subir a plataforma, os membros da patrulha se dispersaram, voltando para suas tendas. A mulher de Anton aguardava o marido na saída. Assim que viu o filho, correu até ele, sem conseguir conter as lágrimas. Agarrou o garoto pelo braço e, voltando-se para Anton, começou a repreendê-lo. Está tentando me preocupar? O que eu poderia pensar? O menino saiu de casa há horas. Por que eu tenho que me preocupar sozinha? Você mesmo age como uma criança. Gritou. Não podia trazê-lo para casa? Lena, por favor, na frente das outras pessoas, não, e murmurou Anton, olhando ao redor, constrangido. Eu não podia deixar o posto. Pense bem num comandante abandonando seu posto de repente. Comandante. Então vai comandar. Como se você não soubesse o que está acontecendo aqui. O filho mais novo do nosso vizinho desapareceu há uma semana. Melnik e Tretiak começaram a andar mais rápido e nem se despediram de Anton, deixando-o sozinho com a esposa. Artyom apressou-se para acompanhá-los. Por algum tempo, embora as palavras não pudessem ser compreendidas, ainda era possível ouvir o choro e as queixas da esposa de Anton. Os 3 homens seguiram para as instalações administrativas, onde ficava o chefe da estação. Poucos minutos depois, já estavam sentados em uma sala com tapeçarias desgastadas. O chefe, com um aceno de cabeça e um olhar de quem sabia das coisas, os deixou a sós quando Melnik pediu. Parece que você não tem passaporte, certo? Perguntou Melnik, voltando-se para Artyom. Artyom balançou a cabeça.
Seu passaporte havia sido confiscado pelos fascistas, e sem ele, ele era automaticamente reduzido a um páreo da sociedade. A Hansa, a linha vermelha e a Polis não o aceitariam. Acompanhado por saqueadores, ninguém faria perguntas pessoais, mas sozinho, ele seria obrigado a vagar pelas estações periféricas como Kirskaya ou até mesmo estações selvagens. Voltar a VDNKH nem sequer era uma opção. Não vou conseguir levá-lo para Hansa sem um passaporte. Mas o caminho mais curto para Mayakovskaya é pelo círculo, disse Melnik, confirmando os pensamentos de Artyom. Pode ser possível conseguir um novo, mas isso levará algum tempo. O que faremos? Artyom deu de ombros. Ele concordava com o saqueador. Não podia esperar, e sozinho, não conseguiria evitar a Hansa para chegar a Mayakovskaya. O túnel alternativo passava por Tverskaya. Voltar ao covil dos fascistas e a estação transformada em masmorra seria loucura. Um verdadeiro beco sem saída. Talvez seja melhor eu e Tretiak irmos até Mayakovskaya, disse Melnik. Procuramos uma entrada para D6. Se encontrarmos, voltamos e pegamos você. Talvez também consigamos um passaporte. De qualquer forma, mesmo que não encontremos a entrada, voltaremos. Você não precisará esperar muito. Podemos resolver isso em um dia. O que acha? Melnik olhou para Artyom, aguardando sua resposta. Artyom encolheu os ombros novamente. Sentia que estava sendo tratado como uma criança. Ele havia feito sua parte, alertando-os sobre o perigo iminente, e agora era considerado um fardo. Excelente, disse o saqueador. Espere por nós amanhã de manhã. Vamos partir agora para não perdermos tempo. Quanto à sua estadia e comida, falaremos com Arkady Semyonovich. Ele não tratará você mal. Bem, parece que é tudo. Não, espere. Melnik enfiou a mão no bolso e tirou um papel ensanguentado com esboços e anotações. Fique com isso e faça uma cópia para mim. Nunca se sabe o que pode acontecer. Mas não mostre isso a ninguém. Melnik e Tretiak partiram menos de uma hora depois, após conversarem com o chefe da estação. O rígido Arkady Semyonovich imediatamente levou Artyom para sua tenda e o convidou para jantar, sugerindo que ele aproveitasse para descansar. A tenda destinada aos visitantes ficava afastada do centro e, embora bem conservada, Artyom sentiu-se desconfortável desde o início. Olhando para fora, percebeu novamente que as moradias estavam agrupadas e distantes das entradas para os túneis. Agora que o saqueador havia partido, deixando-o sozinho em uma estação desconhecida, a inquietação que ele já havia sentido antes voltou. Kirskaya continuava transmitindo uma sensação de medo, até mesmo terror, sem motivo aparente. Já era tarde. As vozes das crianças ecoavam ao longe, e os adultos quase não saíam de suas tendas. Artyom não teve vontade de vagar pela plataforma. Após ler o papel que Daniel lhe entregará pela terceira vez, sentiu-se farto de estar ali. Decidiu sair para encontrar Arkady Semyonovich meia hora antes do horário combinado para o jantar. A sala de espera da área administrativa havia sido transformada em uma cozinha. Uma moça bonita, apenas um pouco mais velha que Artyom, trabalhava ali. Uma grande frigideira cozinhava carne e vegetais, e ao lado, tubérculos brancos, iguais aos que ele comera na casa de Anton, ferviam. O chefe da estação estava sentado em um banco, folheando um livro com páginas rasgadas. Na capa, havia a imagem de um revólver e as pernas de uma mulher usando meias pretas longas. Ao ver Artyom, Arkady Semyonovich colocou o livro de lado, visivelmente constrangido. Deve estar achando isso muito tedioso, disse ele, com um sorriso sem graça. Venha comigo até meu escritório. Katerina vai arrumar a mesa para jantarmos. Enquanto isso, podemos tomar algo. Arkady piscou para ele. A sala com as tapeçarias e a caveira parecia completamente diferente agora. Iluminada por um abajur de tecido verde em um candeeiro de mesa, a sala tornou-se um pouco mais aconchegante. A tensão que havia tomado conta de Artyom na plataforma dissipou-se completamente sob a luz do candeeiro. Arkady Semyonovich tirou uma pequena garrafa de um armário e despejou um líquido marrom, com um aroma que fazia a cabeça girar, em 2 copos redondos incomuns. Era apenas um dedo, e Artyom pensou que a garrafa devia ter custado muito mais do que uma caixa do vinho que ele costumava beber em Kitaigorod. Um pouco de conhaque, disse Arkady Semyonovich, respondendo ao olhar curioso de Artyom. Armênio, claro, mas tem quase 30 anos. A nossa saúde. O chefe olhou para o teto com um ar sonhador. Não se preocupe, não está contaminado.
Eu mesmo verifiquei com o dosímetro. A bebida, desconhecida para Artyom, era muito forte, mas o sabor agradável e o aroma intenso a tornavam deliciosa. Ele não a bebeu de uma vez, tentando saboreá-la, seguindo o exemplo de seu anfitrião. Logo sentiu um calor interno que depois se acalmou, deixando uma sensação reconfortante. A sala ficou ainda mais agradável, e Arkady Semyonovich parecia mais simpático. É surpreendente, comentou Artyom, revirando os olhos em satisfação. Excelente, não é? Disse o chefe da estação, explicando. Os saqueadores encontraram caixas de mantimentos completamente intactas em Krasnopresnensk, numa adega, como já aconteceu em outros lugares. O sinal desaparecera da porta, e ninguém notou. Mas um deles lembrou-se de ter visto algo lá antes e decidiu verificar. O conhaque estava lá há tanto tempo que até melhorou com os anos. Como éramos conhecidos, ele me deu 2 garrafas por 100 balas cada. Em Kitaigorod, cada uma custa 200. Arkady Semyonovich levantou o copo, deu outro gole e observou o conteúdo contra a luz do abajur. O saqueador se chamava Vazia e disse ele, depois. Era um bom homem. Não um jovem irresponsável, mas um homem sério, ainda que jovem. Ele só trazia coisas boas. E sempre que voltava com mantimentos, falava comigo primeiro. Bem, dizia ele, Semyonich, tenho mais coisas. Arkady Semyonovich esboçou um sorriso triste. Aconteceu algo com ele? Perguntou Artyom. Ele gostava muito de Krasnopresnensk. Sempre dizia que era o verdadeiro Eldorado, respondeu Arkady Semyonovich. Estava tudo intacto no arranha-céu stalinista. Era fácil entender por quê. O zoológico ficava do outro lado da rua. Quem se arriscaria a entrar em Krasnopresnensk? Todos tinham tanto medo. Vazia era um homem ousado, sempre se arriscando. E, no final, isso o colocou em apuros. Arrastaram-no para o zoológico enquanto seu companheiro mal teve tempo de escapar. Então, vamos brindar a memória dele. O chefe da estação respirou fundo e serviu mais conhaque nos copos. Lembrando-se do preço exorbitante da bebida, Artyom quase protestou, mas Arkady Semyonovich colocou o copo em sua mão com um gesto decidido, explicando que recusar seria uma ofensa à memória do destemido saqueador que havia garantido a bebida divina. Nesse momento, a jovem já havia posto a mesa. Arkady Semyonovich trocou o conhaque por uma aguardente caseira simples, mais decente. A carne havia sido preparada de forma que se tornava deliciosa, e a bebida acompanhava perfeitamente. Não gosto muito de sua estação, e disse Artyom, falando com franqueza depois de cerca de 1h30. Ela dá medo, como se algo a oprimisse. Nós nos acostumamos, respondeu Arkady Semyonovich, balançando a cabeça com um olhar vago. E as pessoas vivem aqui. Não é pior do que em outras estações. Não pense que não entendo, e disse Artyom, apressando-se em tranquilizá-lo, percebendo que o chefe poderia estar ofendido. Tenho certeza de que está fazendo o melhor que pode. Mas há algo aqui. E as pessoas só falam sobre uma coisa, os desaparecimentos. Mas isso é uma mentira. Interrompeu Arkady Semyonovich. Nem todos desaparecem, e acrescentou, no entanto. Só as crianças. São os mortos que as levam? Quem sabe quem as leva? Pessoalmente, não acredito nessa história dos mortos. Já vi muitos mortos em minha vida, pode acreditar. E eles não levam ninguém. Ficam quietos. Mas lá, além do túnel bloqueado, disse Arkady Semyonovich, acenando na direção de Parque Pobed e quase perdendo o equilíbrio, há alguém. Com certeza. E é impossível para nós ir lá. Por quê? Artyom tentou concentrar-se no copo, mas a superfície de vidro ficava cada vez mais indistinta, como se estivesse desaparecendo. Espere um pouco, vou mostrar para você, e o chefe da estação levantou-se com dificuldade, esbarrando na mesa, e caminhou com passos vacilantes até o armário. Depois de procurar em uma das prateleiras, ergueu uma seta metálica com algumas penas na extremidade mais grossa. O que é isso? Perguntou Artyom, franzindo a testa. Isso é o que eu gostaria de saber. Onde encontrou isso? Tirei do pescoço de um dos guardas que estava vigiando o túnel. Não sangrou quase nada, mas o fato é que ele ficou ali, azulado, espumando pela boca. Será que veio de Parque Pobed? Perguntou Artyom. Só o diabo sabe, e resmungou Arkady Semyonovich, enchendo os copos novamente. Mas, e disse, enquanto guardava a seta de volta no armário, não conte a ninguém.
Por que não contou? Poderiam ajudar, e as pessoas ficariam mais calmas. Não, ninguém ficaria mais calmo, todos fugiriam como ratos. Na verdade, já estão fugindo. Aqui, não dá para se defender porque não existe um inimigo visível. É exatamente isso que nos aterroriza. Então, se eu mostrar esta seta, de que adianta? Você acha que vai deixar tudo mais tranquilo? É ridículo. Esses filhos da mãe iriam embora, me deixando aqui sozinho. Que tipo de chefe de estação eu seria sem eles? Sem o povo? Um capitão sem navio. Arkady Semyonovich ergueu a voz, mas logo soltou um guincho e ficou em silêncio. Arkasha, Arkasha. Não vale a pena, está tudo bem, e disse a jovem, sentando-se ao lado dele, surpresa, enquanto acariciava sua cabeça. Através do nevoeiro alcoólico ao seu redor, Artyom conseguiu perceber, com uma certa tristeza, que Katerina não era filha do chefe. Todos vão fugir, os filhos da mãe. Como ratos abandonando o navio. E eu vou ficar sozinho. Mas nós não vamos ceder. Arkady Semyonovich continuava agitado. Com dificuldade, Artyom se levantou e caminhou até a porta, andando de forma instável. O guarda que estava do lado de fora apontou para o próprio pescoço, lançou um olhar curioso para Artyom e acenou na direção do escritório de Arkady Semyonovich. Perdido de bêbado, confirmou Artyom. É melhor não chamá-lo até de manhã. E, cambaleando, foi procurar a tenda dos visitantes. Precisava encontrar o caminho. Tentou entrar em algumas tendas, mas os protestos grosseiros de vozes masculinas e os gritos agudos de vozes femininas mostraram que ele estava no lugar errado. A aguardente era bem mais forte do que o vinho ou a cerveja artesanal que costumava beber, e agora Artyom começava a sentir todos os seus efeitos. As colunas e arcos pareciam flutuar diante de seus olhos, e a náusea começou a tomar conta dele. Em um horário normal, talvez alguém o ajudasse a encontrar a tenda, mas agora a estação parecia completamente deserta. Até mesmo os postos de vigilância na entrada dos túneis estavam aparentemente abandonados. Algumas lâmpadas fracas ainda estavam acesas, mas, fora da zona iluminada, a plataforma mergulhava na escuridão. Quando Artyom parou, olhando ao redor com mais atenção, pareceu-lhe que algo se movia nas sombras, criando uma impressão de agitação. Sem acreditar no que via, avançou em direção a um ponto especialmente suspeito, guiado pela curiosidade e coragem de um bêbado. Ao se aproximar da passagem para a linha Filovskaya, perto de uma das arcadas, os movimentos das sombras pareciam mais definidos e quase deliberados. Ei! Quem está aí? Gritou ele, a uma distância de 15 passos. Não houve resposta, mas Artyom teve a impressão de que uma sombra longa se destacava de uma área mais escura, fundindo-se novamente com a penumbra. Ele tinha certeza de que algo o observava da escuridão. Mesmo tremendo, conseguiu manter o equilíbrio e deu mais um passo à frente. A sombra encolheu imediatamente, como se estivesse se retraindo, e desapareceu. Artyom sentiu um cheiro súbito e nauseante e recuou, tremendo. Que cheiro era aquele? Ele se lembrou do que tinha visto no túnel que levava ao quarto Reich, corpos empilhados com as mãos amarradas nas costas. O cheiro da morte? Nesse momento exato, com uma velocidade demoníaca, como uma flecha disparada de um arco, a sombra arremessou-se contra ele. Diante de seus olhos, surgiu um rosto pálido, coberto por manchas estranhas, com olhos profundamente encovados. Os mortos! Exclamou Artyom, perdendo o fôlego. Sua cabeça pareceu explodir em milhares de fragmentos, enquanto o teto girava, ficando de ponta cabeça, e tudo ao seu redor desvanecia. No meio de um silêncio quase absoluto, ele achou ouvir vozes e distinguir algo. Minha mãe não deixa. Ela vai ficar zangada, disse uma criança, bem próxima. Foi impossível, ela gritou a noite inteira. Eu não tenho medo, porque vocês não me assustam e cantam muito bem. Só não quero que minha mãe chore de novo. Não levem a mal. Bem, só por um tempinho. E voltamos antes do amanhecer? O tempo está passando. O tempo está passando, e repetiu uma voz masculina, baixa. Não temos muito tempo. Eles já estão muito perto. Levante-se. Não fique aí deitado. Levante-se. Se perder a esperança, se hesitar ou desistir, outros tomarão rapidamente o seu lugar. Eu vou continuar lutando. E você também deveria. Levante-se. Você não está entendendo. Depois, ouviu outra voz. Quem? O chefe? Como convidado.
Ah, está na tenda dos convidados. Ajude-o, pegue-o pelas pernas. É pesado. Não se preocupe com o que ele tem nos bolsos. Pronto, tudo bem, estou brincando. É só isso. Fizemos o que pudemos. Para mim já chega. Estou indo embora. A aba da tenda foi levantada de repente, e a luz de uma lanterna iluminou o rosto de Artyom. É você, Artyom? Ele teve dificuldade em distinguir o rosto de quem o chamava, mas a voz parecia juvenil. Tentou sair da cama, mas sentiu a cabeça girar e ficou nauseado. Uma dor pesada na nuca o incomodava, e ao tocar o local, parecia estar em chamas. Seu cabelo parecia grudado na cabeça, talvez por causa de sangue seco. O que tinha acontecido com ele? Posso entrar? Perguntou o recém-chegado, já entrando e fechando a aba da tenda sem esperar resposta. Ele colocou um objeto metálico na mão de Artyom e, finalmente conseguindo acender sua própria lanterna, o jovem percebeu o que era um cartucho com a ponta torcida, igual ao que o caçador havia dado a ele. Sem acreditar no que via, Artyom tentou abri-lo, mas o cartucho escorregou de seus dedos. Suas mãos estavam suadas de excitação. Por fim, conseguiu retirar um pedaço de papel e iluminou. Seria mesmo uma mensagem do caçador? Complicações imprevistas. A saída para D6 está bloqueada. Tretiak foi morto. Espere por mim e não saia daí. Precisamos de tempo para nos organizarmos. Voltarei assim que puder. Melnik. Artyom leu a mensagem novamente, analisando seu conteúdo. Tretiak morto? A saída para o metrô 2 bloqueada? Isso significava que todos os planos que tinham feito e todas as esperanças estavam reduzidos a pó e cinzas? Ele olhou para o mensageiro, ainda atordoado. Melnik quer que você fique aqui esperando por ele, confirmou o visitante. Tretiak está morto. Foi morto com uma flecha envenenada, disse Melnik. Não sabemos quem foi. Ele está organizando uma mobilização geral. É isso. Preciso ir. Quer que eu transmita alguma resposta? Artyom pensou por um momento no que poderia dizer ao mensageiro. O que ele poderia fazer? Que esperança poderia ter? Talvez largar tudo, voltar para VDNKH e passar seus últimos momentos com as pessoas que lhe eram mais próximas? Ele balançou a cabeça. O mensageiro virou-se e saiu sem dizer mais nada. Artyom deitou-se novamente e ficou pensando. Não havia lugar para onde ele pudesse ir. Não conseguiria entrar no círculo nem voltar para Somolenskaya sem um passaporte e sem companhia. Sua única esperança era Arkady Semyonovich e se ele continuasse tão hospitaleiro nos próximos dias quanto fora na véspera. Em Kievskaya, já era o dia. A luz era novamente tão brilhante quanto na noite anterior, e junto às instalações administrativas, onde ficava o apartamento do chefe da estação, outra lâmpada de mercúrio iluminava a área, simulando a luz do dia. Piscando os olhos por causa da dor na cabeça, Artyom se dirigiu, com dificuldade, ao gabinete do chefe. Um guarda o deteve na entrada com um simples gesto. Do lado de dentro, ouvia-se o som de várias vozes masculinas, agitadas. Ele está ocupado, informou o guarda. Pode esperar, se quiser. Minutos depois, Anton saiu correndo do gabinete. O chefe vinha logo atrás. Embora seu cabelo estivesse novamente bem penteado, ele exibia olheiras, o rosto inchado e uma barba grisalha rala começava a aparecer. O que posso fazer? O que devo fazer? Exclamava o chefe, seguindo Anton. Mas então, cuspindo e batendo na testa, ele parou e fixou o olhar em Artyom. Já está de pé? Perguntou, lançando-lhe um olhar de lado. Preciso ficar aqui com você até Melnik voltar, respondeu Artyom, quase pedindo desculpas. Eu sei, eu sei. Já me informaram. Vamos entrar. Recebi uma ordem relacionada a você e disse Arkady Semyonovich, indicando a entrada com um gesto. Me mandaram tirar uma foto sua para fazer um passaporte enquanto você espera por Melnik. Ainda tem o equipamento dos tempos em que Kievskaya era uma estação normal. Talvez ele consiga trazer um passaporte em branco, e a gente faz o documento aqui. Sentando Artyom em um banco, Arkady Semyonovich apontou para ele uma pequena câmera fotográfica de plástico. O flash disparou, cegando-o, e Artyom passou os 5 minutos seguintes completamente desorientado, tentando olhar ao redor, mas sem conseguir enxergar nada. Desculpe, esqueci de avisar. Você deve estar faminto. Venha, Katia vai lhe dar algo para comer.
Mas hoje não terei tempo para você. As coisas estão piorando. O filho mais velho de Anton desapareceu durante a noite. Ele está colocando a estação em estado de alerta. Mas para quê? Disseram que o encontraram esta manhã entre as plataformas. Com um ferimento na cabeça. O que aconteceu? Perguntou Artyom vagarosamente. Não me lembro. Provavelmente caí enquanto estava bêbado e respondeu. Ah, sim. Foi bom termos nos encontrado ontem, comentou o chefe com um sorriso. Muito bem, Artyom. Preciso voltar ao trabalho. Apareça mais tarde. Artyom se levantou do banco. Diante dele surgiu o rosto do pequeno Oleg. O filho mais velho de Anton. Era realmente ele? Ele se lembrou de como, na noite anterior, o garoto girava a manivela de sua caixinha de música, colocando-a sobre um cano e dizendo que só as crianças pequenas têm medo de que os mortos as levem se entrarem nos túneis e ouvirem os canos. Um arrepio percorreu Artyom. Seria verdade? Isso aconteceu por sua causa? Ele olhou novamente para Arkady Semyonovich, sem saber o que dizer. Abriu a boca, mas acabou saindo em silêncio. De volta à tenda, sentou-se no chão e ficou assim por algum tempo, imóvel, olhando para o nada. Parecia-lhe agora que quem o escolheu para esta missão também o amaldiçoara, porque quase todas as pessoas que fizeram parte de sua jornada estavam mortas. Bourbon, Mikhail Porfirievich e o rapaz, Daniel. Khan havia desaparecido sem deixar vestígios, e até mesmo os combatentes da brigada revolucionária que o salvaram podiam ter sido mortos no próximo cruzamento. Agora, Tretiak. E o pequeno Oleg também. Seria ele, Artyom, o responsável por todas essas mortes? Sem entender o que estava acontecendo, levantou-se de um salto, colocou a mochila e a metralhadora a tiracolo e saiu em direção à plataforma. Caminhou automaticamente até o ponto onde havia sido atacado durante a noite. Mais perto, ele ficou paralisado. O rosto do morto surgiu em suas vagas lembranças de bêbado. Ele se lembrava claramente. Não tinha sido um sonho. Decidiu encontrar Oleg ou, pelo menos, ajudar Anton a procurar o filho. Era sua culpa. Não cuidou do garoto como o pai lhe pedirá. Deixou Oleg entregue às suas brincadeiras estranhas com os canos. Artyom estava são e salvo, mas o garoto havia desaparecido. Ele estava convencido de que Oleg não fugiu. Algo ruim e inexplicável aconteceu durante a noite, e Artyom sentia-se duplamente culpado porque poderia ter impedido, mas não conseguiu. Ele olhou para o ponto onde a figura estranha se escondera nas sombras. Já haviam despejado um saco de lixo ali, mas, ao inspecionar o local, Artyom apenas assustou um gato vadio. Depois de examinar a plataforma sem sucesso, dirigiu-se para os trilhos e saltou sobre eles. Os guardas na entrada olharam para ele preguiçosamente e avisaram. Se entrar no túnel, é por sua conta e risco. Ninguém será responsável por você. Desta vez, Artyom não percorreu o mesmo túnel do dia anterior, mas optou pelo segundo, que corria em paralelo. O posto de vigilância estava junto ao bloqueio. Ali, um barril de ferro servia de recipiente no lugar do forno usado pela outra patrulha, com sacos empilhados ao redor. Ao lado, havia uma vagoneta manual cheia de baldes com carvão. Os guardas no posto conversavam em voz baixa e, ao verem Artyom se aproximar, levantaram-se imediatamente, observando-o atentamente. Mais um deles disse que ele podia passar, e os outros se acalmaram, voltando aos seus lugares. Mais de perto, Artyom percebeu que o comandante era Anton e rapidamente murmurou algo que nem conseguiu entender, começando a recuar. Suas bochechas ardiam de vergonha, e ele se sentia incapaz de encarar o rosto do homem cujo filho desaparecera por sua causa. Com a cabeça baixa, Artyom tentou dizer em voz baixa: "Foi culpa minha. Eu não consegui. O que eu poderia ter feito?" O foco da lanterna oscilou, e Artyom viu de repente um pequeno objeto caído na sombra entre dois dormentes. Mesmo à distância, parecia reconhecê-lo, e seu coração acelerou. Ele se abaixou e pegou a pequena caixa de música. Girou a manivela, e a caixa respondeu com a melodia metálica e melancólica. Era a caixa de música de Oleg, jogada ou deixada ali por acaso. Artyom colocou a mochila no chão e começou a examinar, com atenção redobrada, as paredes do túnel. Não muito longe dali, havia uma porta que levava a instalações do próprio metrô, mas o que encontrou foi apenas um banheiro público em ruínas. Após 20 minutos de inspeção no túnel, ele não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Voltando para perto de sua mochila, Artyom sentou-se no chão, encostando as costas na parede.
Ele inclinou a cabeça para trás, olhando para o teto, sentindo-se exausto. Um segundo depois, estava de pé novamente, observando o que o foco oscilante da lanterna havia revelado, uma fenda negra quase invisível no cimento escurecido do teto. A fenda tinha uma porta de alçapão mal fechada, posicionada exatamente sobre o lugar onde ele havia encontrado a caixa de música de Oleg. Mas o teto estava a mais de 3 metros de altura, e ele não conseguia alcançá-lo. Uma solução surgiu em sua mente como um relâmpago. Segurando a caixa de música e deixando a mochila sobre os trilhos, Artyom correu de volta ao posto de vigilância. Já não temia encarar Anton. Ele caminhou mais devagar ao se aproximar dos guardas, para não assustá-los. Ao chegar perto de Anton, contou-lhe em um sussurro o que havia descoberto. 2 minutos depois, eles deixavam o posto com a vagoneta. Pararam exatamente sob o alçapão. A vagoneta tinha altura suficiente para que Anton subisse nela e, com Artyom em seus ombros, alcançassem a abertura e puxassem Anton depois. Apesar do estreito corredor ter 2 sentidos, Anton decidiu seguir em direção a Parque Pobedi. Pouco depois, Anton provou estar certo. À fraca luz da lanterna, avistaram um cartucho de bala oblongo. Era um dos que Melnik havia dado ao garoto no dia anterior. Animado pela descoberta, Anton começou a correr. Após 20 metros, encontraram uma encruzilhada onde o corredor terminava em uma parede. Ali, havia outra porta de alçapão entreaberta que dava para uma abertura no chão. Anton, confiante, esgueirou-se pela abertura e desapareceu antes que Artyom pudesse dizer qualquer coisa. Ouviu-se um estrondo, alguns xingamentos, e a voz abafada de Anton ecoou lá de baixo, cuidado ao pular, são 3 metros de altura. Vem. Eu ilumino o caminho. Segurando nas bordas do alçapão, Artyom desceu pela abertura, balançando-se várias vezes antes de se soltar, tentando pousar com ambas as pernas entre os dormentes. E como vamos sair daqui? Perguntou ele enquanto se levantava. Vamos descobrir, respondeu Anton, minimizando a preocupação com um gesto. Mas você tem certeza de que ontem não foi só um sonho? Artyom deu de ombros. Apesar da dor persistente na nuca, a ideia de ter sido atacado por algo na noite anterior, em Kirskaya, parecia absurda agora que ele estava sóbrio. Vamos para Parque Pobedi, decidiu Anton. Se realmente há alguma ameaça, só pode vir de lá. Você também sentiu isso, já que conhece a nossa estação. Por que ontem ninguém nos disse nada? Questionou Artyom, aproximando-se de Anton e tentando acompanhar o ritmo dele. Ordens de cima, respondeu o pai de Oleg, taciturno. Semyonovich tem medo de que o pânico se espalhe e disse que não devemos espalhar rumores. Ele está mais preocupado em manter sua posição. Mas todo mundo tem limites. Já falei para ele, há muito tempo, que não seria possível guardar um segredo desses para sempre. Nos últimos 2 meses, 3 crianças desapareceram e 4 famílias deixaram a estação. E teve o guarda que apareceu com uma flecha no pescoço. Mas o chefe da estação insiste que o pânico pode estourar e que perderemos o controle. Ele é um covarde. Cuspiu Anton, num surto repentino de raiva. Mas quem fez aquela flecha? Artyom se calou e parou, e Anton também. O que é aquilo? Está vendo? Perguntou Anton, surpreso. Artyom não respondeu. Ficou parado, olhando para o chão, limitando-se a mover a lanterna para a esquerda e para a direita, tentando ver melhor o que seu companheiro estava apontando. No chão, havia um desenho grosseiro de uma figura gigantesca, pintada com tinta branca. Era uma silhueta ondulante com cerca de 2 metros de comprimento e talvez 40 centímetros de largura, que parecia uma serpente ou um verme, rastejando. Uma das extremidades era mais grossa, o que reforçava ainda mais a semelhança com um grande réptil. Uma serpente, sugeriu Artyom. Ou então derramaram tinta, e respondeu Anton, tentando brincar. Não foi tinta derramada ao acaso. A cabeça está ali. E está apontada naquela direção, rastejando para Parque Pobedi. Vamos por aí, então. Algumas centenas de metros mais à frente, encontraram mais 3 cápsulas de bala no caminho. E começaram a andar ainda mais rápido. Que garoto esperto! Exclamou Anton, orgulhoso. Nem imaginei que ele pudesse pensar em deixar uma pista. Artyom concordou com um aceno de cabeça. Tinha cada vez mais certeza de que o garoto ainda estava vivo, apesar de a criatura, que o atacara sem que Artyom percebesse, poder fazer o que quisesse com Oleg. Será que Oleg havia acompanhado voluntariamente seu misterioso captor? Nesse caso, por que teria deixado rastros?
Artyom permaneceu em silêncio por alguns minutos, assim como Anton. A escuridão densa dissipava a alegria e a esperança que haviam sentido, e Artyom voltou a sentir medo. Na tentativa de mostrar ao pai da criança seu arrependimento pelo que permitirá acontecer, Artyom esqueceu os avisos e as histórias terríveis que ouvirá em sussurros. Esqueceu também a ordem do saqueador para não sair de Kievskaya. Anton continuava, preocupado em encontrar o filho, mas por que Artyom deveria ir até Parque Pobedi? Por que arriscar sua própria vida e missão dessa forma? Por um instante, lembrou-se dos dois estranhos que encontrara em Polianka e da conversa sobre destino, e sentiu-se aliviado. Mas esse alívio durou apenas 10 minutos, desaparecendo quando encontraram novamente o símbolo da serpente. Esse desenho era o dobro do tamanho do primeiro e parecia feito para convencer os viajantes de que estavam no caminho certo. Mas Artyom não se sentiu muito animado ao vê-lo. O túnel parecia interminável. Continuaram andando e, pelos cálculos de Artyom, já estavam em movimento havia mais de 2 horas. A terceira serpente pintada era gigantesca, com mais de 10 metros de comprimento. E ali ouviram algo. Anton parou, tentando captar os sons que vinham do túnel, assim como Artyom. Os ruídos das profundezas eram entrecortados. No início, Artyom não conseguiu identificar, mas depois reconheceu um cântico semelhante ao que ouvirá nos tubos, quando a caixa de música tocava no túnel de Kievskaya, dessa vez acompanhado por tambores. Não estamos longe, disse Anton, acenando com a cabeça. O tempo, que até então parecia passar lentamente, agora parecia quase paralisado. Observando seu companheiro, Artyom percebeu com clareza que Anton balançava a cabeça com movimentos cada vez mais intensos, como se estivesse tendo convulsões. E quando Anton começou a cair, deslizando lentamente para o chão como um boneco de pano, Artyom achou que ainda poderia impedi-lo, pois parecia ter tempo de sobra para agir. Mas uma leve picada no ombro o interrompeu. Olhando, intrigado, para o local onde sentirá a picada, Artyom viu uma flecha de aço com penas cravada no blusão. Tentou arrancá-la, mas não conseguiu. A paralisante é boa. A carne não vai estragar, disse o homem barbudo em tom elogioso. Vovan, Shara. Peguem os inimigos e levem-nos para a prisão. Venham comigo. A claridade começou a diminuir. Ouviram-se outras vozes mais próximas, uma expressando agrado com palavras incompreensíveis, outra soltando uivos sombrios. Depois, começaram a cantar baixinho, em um som perturbador. Parecia que os mortos estavam realmente cantando, e Artyom lembrou-se das histórias que circulavam sobre Parque Pobedi. Eles o jogaram no chão, atiraram Anton ao lado dele, e não demorou para Artyom perder a consciência. Era como se algo o estivesse empurrando, sugerindo que ele deveria se levantar imediatamente. Espreguiçando-se, Artyom acendeu uma lanterna, cobrindo-a com a mão para proteger os olhos ainda sensíveis e sonolentos. Inspecionou a tenda, onde estava a metralhadora, que ele não conseguia encontrar, e saiu. Estava de volta à estação onde sempre viverá. Sentirá muita saudade de casa, mas, ao regressar a VDNKH, não se sentia tão feliz quanto esperava. O teto esfumaçado, as tendas vazias marcadas por buracos de bala, as cinzas pairando no ar. Algo terrível parecia ter acontecido, e a estação agora era completamente diferente de como ele a lembrava. Ao longe, talvez vindos do túnel na outra extremidade da plataforma, ouviam-se uivos frenéticos, como se alguém estivesse sendo retalhado. Apenas 2 lâmpadas de emergência fracas iluminavam a estação, e a luz mal atravessava as preguiçosas nuvens de fumaça. A plataforma estava deserta, exceto por uma menina brincando perto de uma das tendas. Artyom pensou em perguntar a ela o que havia acontecido e onde estavam as pessoas, mas, ao vê-lo, a menina começou a chorar alto, e ele desistiu. Os túneis. Os túneis que ligavam VDNKH ao Jardim Botânico. Se os habitantes da estação tivessem fugido às pressas, seria para lá que teriam ido. Se tivessem optado por ir ao centro do metrô, para Hansa, não teriam deixado ele e a criança sozinhos na estação. Saltando para os trilhos, Artyom avançou na escuridão que se abria à sua frente. Ir sem armas é perigoso, pensou. Mas ele não tinha nada a perder e precisava entender o que havia acontecido. Os escuros o poderiam ter rompido as defesas de repente? Se fosse o caso, ele era a única esperança. Precisava descobrir a verdade e relatá-la aos aliados do Sul. A escuridão o envolveu ao entrar no túnel, trazendo consigo o medo. Ele já não enxergava nada e só ouvia sons repulsivos de mastigação. Mais uma vez, lamentou a falta de uma metralhadora, mas já era tarde para voltar. Ao longe, sons começaram a se aproximar gradualmente.
Pareciam avançar quando Artyom avançava e parar quando ele parava. Ele já havia passado por algo semelhante antes, mas não conseguia se lembrar de quando ou onde. Era aterrorizante quando algo desconhecido e invisível se aproximava assim. Seria um inimigo? Seus joelhos trêmulos dificultavam sua movimentação, e o tempo parecia favorecer o terror. Um suor frio escorria por suas têmporas. Sentia-se pior a cada segundo. Quando os passos estavam a cerca de 3 metros de distância, Artyom não aguentou. Tropeçando, caindo e se levantando novamente, correu de volta à estação. Ao cair pela terceira vez, suas pernas enfraquecidas falharam de vez, e, naquele momento, ele entendeu que a morte era iminente. Tudo neste mundo vem do grande verme. Houve um tempo em que o mundo era feito apenas de pedra, e não havia nada além de pedra. Não havia ar nem água, luz nem fogo. Não existiam humanos nem animais. Só havia pedras mortas. Então, o grande verme construiu sua casa. Mas como o grande verme chegou aqui? De onde ele veio? De quem ele nasceu? O grande verme sempre existiu. Não interrompa. Ele construiu uma casa para si no centro do mundo e disse: "Deste mundo será meu. É feito de pedra dura, mas eu abrirei minhas próprias passagens com meus dentes. É frio, mas eu o aquecerei com o calor do meu corpo. É escuro, mas eu o iluminarei com a luz dos meus olhos. Está morto, mas eu lhe darei vida com minhas criações." O que são essas criações? As criações são as criaturas que o grande verme fez sair de seu ventre. Eu e você somos criações dele. É isso. Então o grande verme disse: "E tudo será como eu disse, porque o mundo é meu a partir deste momento." E começou a abrir as passagens com os dentes, mastigando a pedra dura, e a pedra amoleceu em seu estômago devido à sua saliva e seus sucos. A pedra reviveu e começou a produzir cogumelos. Enquanto abria as passagens, o grande verme fazia a pedra passar pelo interior de seu corpo, durante milhares de anos, até que as passagens atravessassem toda a terra. Quantos milhares? 1, 2, 3. Você tem 10 dedos nas mãos. E Sharap tem 10 dedos. Não, Sharap tem 12. Assim não serve. Digamos que Grom tem 10 dedos. Se pensarmos em Grom e em todas as pessoas que têm 10 dedos, e se cada um multiplicar seus dedos por 10, teremos 100. E se multiplicarmos 100 por 10, teremos 1000. Muitos dedos. Não consigo contar. Isso não importa. Quando os caminhos do grande verme surgiram no mundo, seu primeiro trabalho estava concluído. E ele disse: "Portanto, abri milhares e milhares de caminhos na pedra dura com meus dentes, e a pedra foi reduzida a pedaços. O que restou passou pelo meu ventre, absorveu o suco da minha vida e, com isso, ganhou vida. Antes disso, a pedra ocupava todo o espaço que existia no mundo, mas agora há um espaço vazio. Agora existe espaço para os filhos que vou gerar. E nasceram de seu ventre as primeiras criações, cujos nomes já não são lembrados. Eram grandes e fortes, como o grande verme. E o grande verme os amava. Naquele tempo, o grande verme não conhecia a tristeza porque não havia ninguém para amá-lo e ele também não conhecia a solidão. Mas, ao gerar uma nova vida, amou-a e teve dificuldade em se separar dela. O grande verme começou a chorar, e suas lágrimas encheram o mundo. E assim surgiu a água. E ele disse: "Vejam, agora também há um lugar onde se pode viver e água para beber. A terra, saciada pelo suco do meu ventre, está viva e dela crescem cogumelos. Farei agora outras criaturas, que também serão meus filhos. Viverão nos caminhos que abri com meus dentes, beberão das minhas lágrimas e comerão os cogumelos que cresceram no suco do meu ventre." No entanto, o grande verme teve receio de gerar criações grandes como ele, porque, como sabem, não haveria espaço suficiente, nem água nem cogumelos suficientes. Por isso, ele começou criando as pulgas, depois os ratos, em seguida os gatos e as galinhas, mais tarde os cães e os porcos, e, finalmente, o homem. Mas as coisas não aconteceram como ele esperava. As pulgas começaram a beber sangue, os gatos a comer os ratos, os cães a oprimir os gatos, e o homem a matá-los e comê-los. Quando o homem matou e comeu outro homem pela primeira vez, o grande verme percebeu que seus filhos haviam se tornado indignos dele e chorou. E toda vez que um homem come outro homem, o grande verme chora, e suas lágrimas escorrem pelas passagens e as inundam. O homem é bom. A carne é saborosa. Doce. Mas o homem só pode comer os seus inimigos. Eu sei. Artyom abriu e fechou os dedos.
Suas mãos estavam atadas atrás das costas com um pedaço de cabo, e ele as sentia dormentes. Mas, finalmente, conseguiu senti-las de novo. Considerou um bom sinal o fato de todo o corpo estar dolorido. A paralisia provocada pela seta envenenada revelou-se temporária. E o jovem até teve a ideia absurda de que, ao contrário do narrador desconhecido, não sabia como as galinhas chegaram ao metrô. Sem dúvida, algum mercador as teria trazido de algum mercado. Os porcos, provavelmente, tinham vindo de um dos pavilhões de VDNKH, mas as galinhas. Artyom tentou ver o que estava ao seu redor, mas a escuridão era absoluta e tudo estava envolto nela. Ainda assim, ele sentia que havia alguém por perto. Após recobrar os sentidos e durante a meia hora em que a conversa continuou, Artyom, prendendo a respiração, começou a perceber onde estava. Ele se mexe. Eu ouvi e disse uma voz rouca. Vou chamar o chefe. O chefe pergunta. Houve um movimento próximo, que logo cessou. Artyom tentou esticar as pernas. Também as sentiu presas com cabos. Tentou se virar para o outro lado, mas bateu em algo macio. Ouviu então um gemido longo e exausto, cheio de dor. Anton. É você? Sussurrou Artyom. Mas não houve resposta. Ah! Os inimigos do grande verme despertaram e disse uma voz zombeteira na escuridão. Teria sido melhor se não tivessem despertado, respondeu a mesma voz cansada do homem que parecia saber muito e que narrara a história do grande verme e da criação da vida. Era evidente que o dono dessa voz era diferente dos outros habitantes da estação, e em vez de frases truncadas e primitivas, ele falava fluentemente, embora com certa pompa, e o tom de sua voz era humano, ao contrário dos outros. Quem são? Libertem-nos. Disse Artyom, respirando com dificuldade e ainda sentindo a língua presa. Sim, sim. É sempre o que dizem. Mas, infelizmente, não é o caso, porque sua viagem chegou ao fim. Vão torturá-los e assá-los. O que se pode fazer? Eles são selvagens. A voz tinha um tom de indiferença. Você também está preso? Perguntou Artyom. Estamos todos presos. Mas vocês serão libertados ainda hoje, e respondeu o companheiro invisível, com uma risadinha. Anton gemeu novamente e tentou se mexer. Disse algo que não foi compreendido, mostrando que ainda não estava totalmente consciente. Por que estamos aqui no meio da escuridão, como se fôssemos habitantes de cavernas? Perguntou Artyom. Nesse momento, ouviu o som metálico de um isqueiro e uma pequena chama iluminou o rosto do seu interlocutor. O homem tinha uma longa barba grisalha e suja, cabelos igualmente compridos e desgrenhados, e olhos cansados, mas ainda zombeteiros, que pareciam mergulhar em um labirinto de rugas. Ele não deveria ter menos de 60 anos. Estava sentado em uma cadeira, do outro lado de uma grade de ferro que dividia o compartimento em duas áreas. Em VDNKH havia algo semelhante, que chamavam estranhamente de jaula dos macacos. Artyom, no entanto, só tinha visto macacos em manuais escolares de biologia e livros infantis. De qualquer forma, a jaula dos macacos o servia apenas como uma prisão. Não consigo me acostumar com essa maldita escuridão, lamentou-se o homem, cobrindo os olhos. Tenho que usar isso. Bem, o que vieram fazer aqui? Não havia outros lugares melhores do outro lado? Escute, e disse Artyom, interrompendo-o, você está livre. Pode nos tirar daqui. Antes que esses canibais voltem. Você é uma pessoa normal. Claro que posso, respondeu o interlocutor, mas não vou fazer isso. Nós não fazemos acordos com os inimigos do grande verme. Que diabo é o grande verme? Do que está falando? Nunca ouvi falar do grande verme, então não posso ser inimigo dele. Pouco importa se ouviram falar dele ou não. Vocês vieram do outro lado, onde vivem os inimigos do grande verme, e isso basta para provar que são espiões. O tom zombeteiro do homem deu lugar a um tom quase desdenhoso e mecânico. Vocês têm armas de fogo e lanternas. Malditos brinquedos mecânicos. São máquinas de matar. O que mais é necessário para entenderem que, como infiéis, também são inimigos da vida e inimigos do grande verme? O homem saltou de sua cadeira e se aproximou das grades. São vocês, e todos os que são como vocês, os culpados de tudo isso. Apagando o isqueiro já quente, soprou nos dedos que começavam a se queimar. Logo, ouviu-se outra voz. Esta parecia sibilante, e o som fez o sangue de Artyom gelar, lembrando-o de Tretiak, morto por uma flecha envenenada.
Por favor. Suplicou fervorosamente. Antes que seja tarde demais. Por que estão fazendo isso? O homem do isqueiro ficou em silêncio, e, instantes depois, a escuridão foi preenchida por sons, passos descalços, uma respiração pesada, o som do ar nas narinas. Embora Artyom não conseguisse ver quem havia entrado, sentiu que estava sendo observado de perto, examinado, cheirado, e que escutavam as batidas do seu coração dentro do peito. Homens do fogo. Cheira a pólvora, cheira a medo. Um tem o cheiro da estação do outro lado. O outro é estrangeiro. 2 inimigos. 2 inimigos, sibilou uma das vozes. Que Vartan faça isso, e ordenou outra voz. Acendam o fogo, e disse uma terceira voz. O isqueiro foi aceso novamente. Na sala, além do homem mais velho, que agitava a pequena chama em suas mãos, havia 3 selvagens de cabeça raspada, cobrindo os olhos com as mãos. Artyom já conhecia 2, o corpulento e o barbudo. O terceiro também lhe parecia estranhamente familiar. Olhando diretamente nos olhos de Artyom, o terceiro homem deu um passo à frente e parou junto à grade. O cheiro que emanava dele era diferente dos outros, com um leve odor de carne em decomposição. Eles continuaram se encarando. Artyom piscou, percebendo onde já havia visto aquele rosto, era a criatura que o atacara à noite, em Kievskaya. Uma sensação estranha tomou conta dele. Era semelhante à paralisia que sentirá antes, mas desta vez também afetava seu pensamento. Sua mente parou, e Artyom a abriu, obediente, para ser explorada pelo outro. Uma escotilha. A porta ficou aberta. Eles levaram o menino. O filho de Anton, raptaram-no à noite. A culpa é toda minha. Subi na vagoneta. Não contamos a ninguém. Chegamos juntos. Não fechamos a porta, e Artyom respondeu a todas as perguntas que surgiam em sua mente. Era impossível resistir ou esconder qualquer coisa à voz silenciosa que lhe exigia respostas. O seu interrogador ficou, em 1 minuto, a saber tudo o que lhe interessava. Depois, acenando com a cabeça, recuou. O fogo se extinguiu. Muito vagarosamente, como a sensação que regressa às mãos dormentes, Artyom recuperou o controle de si próprio. Vovam, Kulak. Voltem ao túnel, à passagem. Fechem a porta, e ordenou uma das vozes. Parecia ser a do comandante barbudo. Os inimigos ficam aqui. Dron guarda os inimigos. Haverá uma festa amanhã, as pessoas comem os inimigos, oram o grande verme. O que fizeram a Oleg? O que fizeram ao miúdo? Perguntou Artyom, ofegante. Mas a porta fechou-se, com um som seco, depois que eles saíram.